em outubro de 2017, um astrônomo do Canadá descobriu um objeto celeste muito estranho que parecia ser um objeto que veio de fora do sistema solar. Obviamente, a imprensa ficou muito entusiasmada, especialmente depois de que um astrofísico muito conhecido da Universidade de Harvard, uma das melhores universidades do mundo, disse que esse objeto poderia ter sido criado por inteligências extraterrestres. E o que a gente vai examinar hoje rapidinho nesse nosso vídeo é se a argumentação desse astrofísico realmente procede ou se ele viajou direto na maionese. Primeiro, não há a menor dúvida que às vezes quando a gente está procurando por alguma coisa, a gente acaba achando uma outra coisa incrivelmente extraordinária, né? A gente sabe que o inesperado ocorre. Não é à toa que eu escrevi um livro chamado A Simples Beleza do Inesperado, né? Então, realmente a história do Oumuamua é fascinante. Por quê? O que foi descoberto é o seguinte: primeiro de tudo, em 2017, a gente começou a perceber o seguinte, que apareceu um objeto no céu que estava viajando de uma forma muito diferente de tudo que a gente já tinha visto. Por quê? Porque a maioria dos objetos no céu viaja mais ou menos, eu estou falando de asteroides, cometas, eles viajam em velocidades mais ou menos de, vamos dizer, aproximadas de talvez entre 40 mil a 80 mil quilômetros por hora, ok? Mas esse objeto estava viajando muito mais rápido do que qualquer objeto do sistema solar, tá? A uma velocidade de quase 300 mil quilômetros por hora, ou seja, 5 vezes maior do que a velocidade normal de um objeto que a gente já está acostumado, os asteroides e os cometas. Então isso daí já despertou uma curiosidade muito grande, né? E foi esse astrônomo canadense, o Robert Varick, que descobriu isso. Como que ele descobriu isso? Ele estava usando um telescópio que chama Panoramic Survey and Rapid Response System 1, ou seja, um levantamento panorâmico e um levantamento rápido do que? De todos os objetos perto da Terra que poderiam ter uma órbita, que cruzam com a órbita da Terra, que é, na verdade, um sistema de defesa interplanetária, no seguinte sentido: se por um acaso um objeto está vindo em rota de colisão com a Terra, a gente quer saber, e a gente quer saber com antecedência. Então existe um esquadrão de telescópios e astrônomos que se dedicam a ficar esquadrinhando os céus, procurando por potenciais colisores aqui com a Terra, ok? E foi numa dessas que esse cara entendeu e viu que tinha esse objeto viajando a uma velocidade muito rápida e, mais ainda, numa trajetória que era muito diferente da trajetória dos asteroides e dos cometas. Por quê? Asteroides e cometas tendem a ter uma trajetória, né, em torno do Sol, elíptica se eles tiverem uma órbita fechada, ou hiperbólica, mas uma órbita que a gente entende, que tem uma certa curvatura. Esse objeto aí não tinha, ele meio que entrou assim no sistema solar, foi meio que em linha reta e pum, saiu de novo. Durante um tempo pequeno, ele foi visível, porque tem que entender, né, que esse é um objeto que ele é pequeno, então não dá para ficar vendo ele com muito detalhe durante muito tempo, porque você não consegue com os telescópios. Durante o tempo que ele foi visto, se descobriu que ele tinha um fator que chama de albedo, que é o seguinte: é a refletividade da composição desse material. Então, por exemplo, se você tem um CD, tá bom? Que tem um lado preto e um lado branco, o lado branco vai refletir a luz muito mais, obviamente, do que o lado preto. Então esse lado branco tem um fator de albedo muito maior. Esse objeto, aparentemente, tinha isso. Ele tinha um fator de um lado dele maior do que do outro. Então, com isso, ficou concluído que ele devia ter talvez uma dessas duas possibilidades em termos de formato. Ou ele era em forma de um charuto, uma coisa elongada, entendeu? Um charuto em que você tinha umas dois tipos de rochas, né? Uma mais escura e uma mais clara, vamos dizer assim. Ou ele tinha uma forma muito plana, feita uma folha de papel, essencialmente, que de um lado era muito refletivo e do outro lado não era. E é possível você estudar
a trajetória, a refletividade desse objeto e calcular qual seria a espessura dessa pequena folha de papel, vamos dizer assim, interestelar, e a conclusão é que deveria ter entre 0,3 e 0,9 milímetros, ou seja, mais fino do que 1 milímetro, ok? Então, uma coisa realmente parecida com um CD, mas até mais fininho ainda do que um CD, ok? Um CD em que um lado é claro e o outro lado é escuro, ok? E com isso, e com a trajetória que ele tem, se conclui a velocidade que ele tem, se conclui que esse objeto realmente era o nosso primeiro visitante interestelar detectado por nós humanos. Que já é uma coisa fantástica, que mostra o seguinte, que objetos podem sair de outros sistemas estelares, ou seja, girando em torno de outras estrelas, e podem vir parar aqui no sistema solar, ou passar batido aqui pelo sistema solar. E foi o que aconteceu com esse Oumuamua, ok? Ele passou batido aqui pelo sistema solar. Nessa história, esse astrofísico Avi Loeb, com o seu colaborador Shmuel Bialy, escreveram um artigo muito bem escrito, muito científico, fazendo o seguinte: vamos tentar entender o que é esse objeto. Okay? Então eles mostraram, primeiro eles calcularam essa espessura, mostraram que o objeto deveria realmente ser uma folha muito fina, e que ele tinha a resistência suficiente para sobreviver uma viagem interestelar, porque você tem possíveis choques com micropartículas, você tem a possibilidade de, se você realmente é um objeto muito fino, se você encurva muito, você pode quebrar, né? E coisas do gênero. Então eles mostraram que tudo isso era possível. Aí um outro grupo de astrofísicos falou assim, pô, de repente isso daí é uma pedra de hidrogênio condensado. Gás hidrogênio, a baixíssimas temperaturas, pode liquidificar e eventualmente ficar congelado. Então o Loeb e o Bialy mostraram que isso daí não era uma possibilidade viável. Então todas as possibilidades que outros grupos de cientistas haviam proposto para o Oumuamua, o Loeb e o Bialy mostraram que estavam erradas. Aí eles vêm com a probabilidade, com a explicação deles. Eles falam o seguinte: esse objeto, sendo super fininho e grande, provavelmente é um objeto que foi criado, ou seja, uma obra de engenharia extraterrestre, que foi lançado, aí eles falam especulativamente, eles não falam foi isso, mas eles especulam, que foi lançado por uma inteligência extraterrestre, possivelmente com duas funções. A primeira, tipo lixo espacial, né? Tipo que a gente tem aqui em volta da Terra. Aliás, é um problema seríssimo. Tem um monte de restos de foguetes, satélites já não em funcionamento, que estão em órbita em torno da Terra, que são um problema, porque você pode ter colisões, né, muito grandes. É um problema sério, na verdade. Então o cara falou, talvez esse objeto foi criado por uma inteligência extraterrestre e virou lixo e foi lançado para cá para sair fora do sistema deles. Ou a segunda possibilidade é que, na verdade, esse objeto é um espião. Ele foi lançado aqui com o propósito de observar o nosso sistema solar e, quem sabe, nós humanos, o nosso planeta, a nossa civilização terrestre.